Salve, salve galera! Está começando mais uma edição do Acerto de Contas, um programa do Momento Valorant, a sua principal fonte de informações do FPS da Riot, tanto do cenário competitivo quanto também do jogo. Então sejam todos muito bem-vindos. Segunda edição do Acerto de Contas. Hoje vamos falar principalmente sobre o que aconteceu na última semana do Américas. Lembrando, o VCT Américas Kickoff é o torneio de estreia da temporada do Américas. E claro, tem aí as 11 equipes e a competição já está chegando ao seu final. Teremos agora no próximo final de semana a semifinal e também a grande decisão aí que qualificará as duas melhores equipes da região para o primeiro Masters do ano, que acontecerá em Madrid. Mas falando especialmente sobre a última semana, né, vamos hoje novamente falar sobre cada grupo, começando pelo grupo A. Pela chave winner tivemos NRG contra a Cloud9, né, Cloud9 que vinha de um bom momento, venceu o MIBR principalmente com uma atuação excelente do Oxy, e a NRG também tinha vencido a Fúria na estreia por 2-0, mas deu novamente muito melhor para a NRG, que repetiu seu placar, né? Repetiu seu 2-0 com um 13-7 na Sunset e também um 14-12 na Ascent. Então, primeiro mapa de até uma certa dominância aí, um jogo muito bom, principalmente de Demon. Então a NRG fez um bom primeiro tempo na defesa, manteve o ritmo no ataque e também na Ascent aí conseguiu ter um jogo mais equilibrado. A Cloud9, enfim, conseguiu colocar um pouquinho de freio em Demon, fez um jogo mais coletivo, mas acabou mesmo assim ainda sendo punida e também acabou sendo derrotada aí por 2-0. Então, NRG saiu com vitória aí, concluindo aí a primeira fase de grupos já com a liderança e também o passaporte direto nas semifinais. Com isso, a Cloud9 iria disputar a sobrevivência no campeonato novamente diante do MIBR, mas dessa vez também deu melhor para o MIBR, que venceu aí por 2-0, uma boa vitória para esse começo do VCT Américas. Lógico, foi um jogo que ambos os times tiveram muitos problemas, mas o MIBR teve algumas peças que precisam ser faladas, que tiveram seus destaques, principalmente Magão e também FRZ e Mazin. FRZ e JZZ foram os três jogadores aí que conseguiram terem ótimas atuações, muita participação, o MIBR jogando um pouquinho mais em conjunto. Esse primeiro mapa na Bind foi 14-12 para o MIBR. Cloud9 teve uma boa oportunidade, principalmente de fechar o jogo ali no segundo tempo. O MIBR ainda correu atrás, chegou a ter também a sua chance, mas não conseguiu, acabou se levando para a prorrogação e deu melhor para a equipe brasileira. MIBR talvez esse jogo atuou um pouco mais próximo, nesse primeiro mapa atuou um pouco mais coletivo, e aí o grande destaque vem principalmente com a composição da Ascent. O MIBR que vem aí com uma composição parecida com o que foi a Loud, né, que a Loud trouxe para essa Ascent em 2024. A única mudança mesmo, as únicas mudanças, né, melhor dizendo, seriam só a ausência da Jet e a entrada do Phoenix por parte da Loud, e também a ausência da Sky e a entrada do Breach. Com essas mudanças, a Loud trouxe um estilo de jogo um pouco mais diferente, né? Um estilo de jogo mais parado, com bastante uso de recursos. E o que o MIBR ele tentou trazer um pouco mais de mobilidade, principalmente no ataque. Mas quem brilhou nesse mapa foi principalmente JZZ, autor aí de 24 abates. MIBR começou a ter um pouquinho mais de dificuldade quando precisou atacar, mas conseguiu se encontrar aí depois do pause do Bazooka, e melhorou no segundo tempo aí para fechar em 13-9. E claro, acho que coroar principalmente esse ano de 2024 do MIBR, né? Mesmo aí com
com esse segundo lugar do grupo e com a vaga nos play-ins confirmada, o MIBR deu um passo adiante do que foi no ano passado, né? Que a gente viu um time muito mais dependente, um time que tudo que tentava dava errado. E esse ano a gente já vê uma postura diferente. A gente já vê os jogadores do MIBR comemorando mais, os jogadores do MIBR mostrando muita união. Então eu acho que isso é um passo muito importante. E o MIBR que tem um lado ofensivo que foi importante nessa primeira fase do kickoff. E da Cloud9, claro, fica uma nota ruim, principalmente por Oxy, que não foi bem na série. O Oxy fez no primeiro mapa um 21-16, né, que até ajudou a manter a Cloud9 um pouco mais na série, mas na Ascent ficou com 8/22, ficou com uma nota muito ruim. Então é um jogador que acabou dependendo bastante aí do desempenho coletivo para conseguir apagar aí o seu desempenho, né? Enfim, né, a Cloud9 saiu então com 2 derrotas e apenas uma única vitória nessa fase de grupos e, consequentemente, a eliminação do torneio. Passando para o grupo B de Loud, Leviathan, 100 Thieves e Sentinels. Falando agora sobre principalmente esse grupo B, né, que já tinha a 100 Thieves eliminada, né, após as derrotas para Leviathan e também para Sentinels. Claro, talvez aí o principal confronto dessa primeira fase, né, um dos principais confrontos, né, novamente no grupo B, o reencontro de aspas agora na Leviathan contra a Loud. Muito se comentou sobre como seria, né, esse encontro, como cada uma das equipes conseguiria atuar. E a verdade é que a Loud trouxe um estilo de jogo bem agressivo e que conseguiu limitar aspas. A gente não sabe se o próprio jogador acabou sentindo essa pressão de reencontrar a equipe, de reencontrar os ex-companheiros, mas a verdade é que aspas foi bem aquém do que a gente se acostumou a ver nos últimos 2 anos, ou até mesmo na série diante da 100 Thieves. Um jogador que esteve muito mais apagado e que a gente viu ele errando coisas que geralmente não erra, principalmente na ult da Jett. Então, primeiro mapa aí, a Loud acabou cometendo bastante erros. Foi um time que esteve muito dependente aí, que teve várias oportunidades para conseguir vencer rounds de uma maneira um pouco mais fácil, mais tranquila, mas que acabou aí pecando bastante. E teve principalmente, viu a Leviathan com Mazino e King aí serem os principais destaques. Tex também teve uma boa primeira aparição, né, já que foi bem apagado diante da 100 Thieves. Então conseguindo aí o seu primeiro destaque, e com isso a Leviathan acabou vencendo por 13-11, mas é como eu falei, Loud aí teve chances de ter feito uma primeira etapa melhor, né? A Leviathan venceu por 9-3. E acabou que a Loud poderia ter vencido esse primeiro mapa, mas acabou saindo atrás na série e conseguiu recuperações na Split e na Ascent. E Split também, que vale dizer, né, que a Loud também demorou para encaixar, chegou a estar perdendo ali por 6-2, né, enquanto defendia, e ainda conseguiu a recuperação nos últimos 4 rounds para levar essa primeira etapa em 6-6. No segundo tempo o ataque funcionou muito mais e, né, aqui começa o show de Les. Se no primeiro jogo ele não foi tão aparecido, né, não se mostrou tanto, não teve pelo menos tanto destaque, né, e na Byte também seguiu assim para essa split, e a Ascent que viria foi um jogador fundamental para a vitória da Loud. O Les foi, acho que, aquele Prime Les que a gente viu nas últimas atuações no Champions ano passado, aquele jogador explosivo que abusava de falhas do adversário, que explorava bem os times, que fazia um bom uso de habilidades, enfim. Foi um jogador que carregou a Loud, né? Obviamente a Loud também teve outros jogadores que tiveram boas atuações, como o próprio Twist, como o QCK, Kawanzin, o Sadak talvez um pouco menos, mas mesmo assim foi um jogador importante. Mas a verdade é que o Les, ele acabou com o jogo, né? Tinha o Les de um lado, tinha o King, que tinha feito uma primeira série muito ruim, mas conseguiu dar a volta por cima nesse segundo mapa. Mas o problema para Leviathan é que, na minha visão, acabou punindo muito eles, né? Já que o placar dessa split foi 13-10 para Loud. Eu coloco que Mazino e Tex acabaram tendo atuações muito ruins
e que se fosse um pouquinho melhor, se conseguissem acalmar a mira, ter ali um pouquinho mais de cuidado, mais um pouquinho mais de trabalho ali na hora de finalizar ali algumas sequências, poderia ter sido outro jogo. A Leviathan poderia talvez ter fechado em 2-0 esse jogo. Então faltou muito para a Leviathan, mesmo com aspas não matando, ainda que conseguiu chamar a responsabilidade. E na Ascent, aí a Loud deu show. Já tinha ido já muito bem naquela primeira Ascent diante da Sentinels. Repetiu a mesma composição com Phoenix, Viper, Kayle, Breach e também o Homem. E novamente foi um grande destaque, mas dessa vez a Loud performou principalmente no ataque. Foi um time que, né, como a gente sabe, não tem ali aquele grande astro, não tem ali aquele agente que vai puxar, vai conseguir ter uma entrada explosiva no bomb, como a Jet e a Raze fazem. Mas esse Phoenix, e com bom uso de habilidades da Loud, conseguiu minar muito a Leviathan, que pra mim já não estava no seu melhor momento, já tinha o time que não estava conseguindo render praticamente nada. King não desempenhou bem, Mazino e Tex afundaram a equipe ainda mais, e ficou aí nas mãos de Con e Aspas tentar trazer um pouquinho mais a Leviathan, mas mesmo assim não foi o suficiente. Vitória da Loud e, claro, eliminação da Leviathan. Portanto, Leviathan acabou sendo eliminada desse grupo. Aliás, tô já me precipitando, já colocando um pouquinho do futuro aqui, hein? Porque Leviathan ainda, obviamente, né, perdeu na chave winner, mas teve mais uma chance diante das Sentinels, e aí sim que foi eliminada, né? Leviathan acabou perdendo para Sentinels por 2-1. Então, vitória na split da Sentinels por 3-3, vitória da Leviathan na Breeze, seu mapa de escolha, por 13-6, e a Bind aí foi um mapa um pouquinho mais equilibrado, mas que novamente deu melhor para Sentinels por 13-9. Fazendo um resumão geral dessa série, foi mais uma série em que Aspas e King tentaram chamar a responsabilidade, enquanto o restante da equipe ficou devendo muito. Con terminou a série com 29/43 de KDA, Mazino com 30/44, o Tex com 37/49. Então foi toda uma equipe que acabou ficando devendo muito, e que, claro, isso fez diferença, porque foram alguns rounds muito próximos em alguns momentos, outras vezes foram apagões claríssimos, e que os dois lados erraram muito. O fato é isso. Primeiro mapa, Stomp da Sentinels contra a Leviathan, foi uma Leviathan irreconhecível. Uma Leviathan que não conseguiu mostrar o seu jogo, uma Leviathan que parecia desligada, que parecia estar uma turbulência na comunicação, errando coisas básicas. Enquanto isso, Ziken, Zelsis, John Kilry conseguiram aí carregar o time da Sentinels. Na Breeze, King e Aspas ainda tiveram atuações melhores, junto ali também com o Tex pegando bons times, principalmente durante o ataque, né, Lerkiano. Então, Leviathan conseguiu devolver aí um ótimo placar, né, uma boa vantagem, um 13-6, né, e que teve os Elsis e o Tens um pouco mais abaixo por parte das Sentinels. E na Bind, que em tese poderia ser um mapa mais equilibrado, que as duas equipes já sabiam como jogar, a gente viu uma Sentinels muito mais focada, uma Sentinels com todo o time se conversando um pouco mais nas habilidades, sabendo o momento certo de jogar. Saci com uma mira absurda, tudo que o Saci tentava dava certo, conseguia pegar ótimos tempos, conseguia fazer um bom uso de recursos, enfim, tudo deu certo para Sentinels. Vitória por 2-1, e com isso classificação aí em segundo do grupo, né, mais claro, para a fase de play-in. E agora partindo aí para o grupo C, o grupo que tem apenas 3 equipes, né, G2, Cru e também a EG, né, atual campeã do Champions. E por falar na EG, a EG estreou, né, enfim estreou, foi a última equipe a estrear na competição, né, já que já estava na chave winner, estava aí a um passo de chegar na semifinal, e a EG conseguiu chegar na semifinal.
venceu a G2 por 2-0, parciais aí de 15-13 na Sunset e também de 13-11 na Icebox. Dois mapas muito equilibrados, uma Sunset que a EG chegou a estar perdendo aí praticamente por... Aliás, praticamente não, chegou a estar perdendo por 8-1. A G2 que tem um maior conhecimento desse mapa, jogou ele várias vezes durante a off-season e conseguiu fazer um bom ataque. E a EG parecia ter mais dificuldades de se encontrar. Tinha um Superman que foi bem efetivo no ataque, mas o time não conseguiu responder tanto. E quando mudou o ataque, quando mudou o lado, né, a EG acabou indo pro ataque. Foi um time que aí passou a ter nomes que chamaram muita atenção. O Derek, que antes não conseguia não conseguia na época de 100 Thieves chamar atenção, não conseguia ter boas kills, não conseguia punir bastante seus adversários, fez bastante isso e foi fundamental no empate da EG, né, forçando aí a prorrogação e também a vitória nessa prorrogação no tempo extra por 15-13. Então, a G2, obviamente, por esse baque, né, por estar aí com tanto tempo na frente e depois ver isso aos pouquinhos e caindo, pesou muito. Apesar disso, G2 ainda, né, tinha mais uma chance de tentar empatar essa série para tentar forçar a split, o que não aconteceu. Vitória da EG aí por 13-11, um jogo impecável, principalmente de Superman, Apoth, o próprio Derek, né? Se Nature e Jogmo não estavam tão fortes assim, né? A EG acabou ainda mesmo assim conseguindo fazer bons pontos, né? Era uma comp que era muito defensiva, já que não tinha também nenhum sentinela, né? A Deadlock marcando também a sua estreia no competitivo, então era uma comp com Gecko, Kayle, Deadlock, Viper e também a Killjoy. Então essa era uma composição que a EG tinha que fazer muitos pontos na defesa para talvez não precisar forçar tanto esse ataque. E até a equipe até que conseguiu de certa maneira aí com 7 pontos do lado da defesa, mas mesmo assim deixou uma margem muito grande para a G2 conseguir ganhar espaço. A G2 chegou a virar esse jogo, teve melhores chances para fechar, mas claro, os erros puniram demais. Superman, principalmente nesses últimos rounds, né? Ali, talvez, a partir do 21º round, Superman chamou muita responsabilidade, conseguiu ter ótimos times com a Viper, fez ali um round que eu lembro, acho que estava ali o 2v1 ou 1v3, e ele conseguiu mesmo assim ainda sair vivo. Então foi um jogador que me chamou muita atenção por como ele foi evoluindo durante a série. E também vai destacar aí a Apoth e Derek. Então, uma boa série de Derek. Superman também, talvez sendo o principal destaque da EG nesse começo. E de algo ali meio tímido, né? Foi um bom começo talvez com a Reis, mas nem tanto assim com a Deadlock. Mas de qualquer maneira, vitória da EG, estreia e também classificação já direto para as semifinais do kickoff. Então, restando aí o último jogo, né, fazendo aí a recapitulação do último jogo dessa primeira fase, era entre G2 e Cru, né, o repeteco nas duas equipes que tinham se enfrentado na estreia nesse grupo C, né, que tinha terminado vitória para a G2 por 2-1. Dessa vez deu vitória novamente da G2 por 2-0 e com isso classificação em segundo, vitórias por 13-8 na Split e também 13-8 na Sunset. Né, como eu falei, essa Sunset já é um mapa muito conhecido da G2, é um mapa que mesmo que talvez eles não picam, mas já é um mapa que eles já têm um conhecimento, já sabem como jogar, sabem explorar bastante os erros dos adversários. Então a gente viu uma G2 que teve bom desempenho dos dois mapas. Talvez para mim Melser e Klaus foram jogadores piores, talvez dessa semana ainda,
não conseguiu se encaixar, demoravam muito para ter aqueles estalos, talvez de fazer uma habilidade a mais, ou às vezes de dar aquele passinho a mais para conseguir tentar uma kill ou para dar uma trade melhor. Então foram dois jogadores que pesaram muito nessa briga da Cru. Shy e Kessent novamente tentaram carregar, tentaram forçar o time, mas mesmo assim não foi suficiente. Vitória da G2, classificação mesmo com um Jonapi muito abaixo nessa split. A G2 ainda mesmo assim teve Leaf Net. Enfim, seja muito bem-vindo, né? Seja muito bem-vindo. Você que fez aí um primeiro jogo bem abaixo. Esse jogo diante da EG também não foi dos melhores. Enfim, Net estreou na competição com uma boa atuação, né? Vale ser destacado aqui também. Então, vitória da G2, classificação garantida. E claro, agora vamos para a fase de play-in. Na fase de play-in, né, como vocês sabem, passaram 3 equipes: MIBR do grupo A, Sentinels do grupo B e também a G2 representando aí o grupo C. Cada equipe iria jogar 2 vezes, né, no caso aí de MIBR e G2, né, 2 jogos em sequência, e quem saísse com 2 vitórias, claro, já estava classificado direto, não precisava ter desempate nenhum, mas em caso de empate triplo, né, a vaga seria decidida através de mapas, né, primeiro critério, a diferença de rounds em segundo, e por último, se ainda as equipes estivessem igualadas nesses 2 critérios anteriores, uma MD1 aí decidiria a vaga das equipes. Mas não foi preciso, né? O primeiro confronto acabou sendo entre MIBR e Sentinels. Vitória da Sentinels por 2-0. MIBR que acabou pecando muito aí nesse jogo. Chegou a tá tomando um stomp da Sentinels enquanto eu tentava atacar, né? Tava atacando aí e perdendo por 9-0, terminou a etapa com 10-2 e que puniu bastante o desempenho do MIBR, né? Prejudicou muito a equipe tentar voltar ainda no mapa. Foi um time que teve a FRZ conseguindo ter boas atuações, mas Mazin sendo muito punido, JZZ prejudicando muito o time morrendo primeiro, né, com as first deaths. Então foi um time que se esperava mais. Eu particularmente ainda acreditava que o MIBR talvez faria um pouco mais de pressão com essa Sentinels, tentaria chegar um pouco mais, mas a gente viu que mesmo o FRZ e Mazin ainda, aliás, e Artzin buscando boas kills, não foi suficiente. E isso puniu muito diante de um Ziken que foi completamente absurdo. Tem jogo bem, John Kill fez ótimos lurkers, e que aos pouquinhos foram punindo o MIBR. E que, claro, quando você está com essa vantagem de 9-0, de 10-2, fica muito mais fácil para você controlar o jogo, né? Talvez puxar mais tempos, né? E tentar testar alguma coisinha ou outra, já que você tem essa margem, né? Essa larga vantagem. E foi o que a Sentinels fez. Sentinels dominou o mapa, que ainda terminou até que um problema menor, vai, porque o que tava um 10-2 para um 3-7 não ficou ainda tão feio como tava. E na Ascent, vitória da Sentinels novamente, dessa vez por 13-6, com mais um show de Saci, um show de Ziken. Toda a Sentinels conseguindo ter uma ótima atuação, e nem os bons números de Artzin foram suficientes aí para carregar o MIBR, que teve novamente Mazin, RGLM e JZZ aí devendo bastante. Bom, essa série ela serviu para mostrar que ainda o MIBR, assim como várias outras equipes do Américas, estão a um degrau muito abaixo do que Sentinels, do que NRG, do que a Loud, e até mesmo da Leviathan, que a gente sabe que é um bom time, mas que ainda não provou, não está com 100% da sua capacidade. A Leviathan é um time que deveu bastante, a Sentinels também teve muitos problemas, Loud e NRG estão em um patamar acima, mas o MIBR acabou sofrendo bastante com essa Sentinels. Ainda não é um time que tem o mesmo nível desses outros 4 que eu citei. Então serviu pra gente entender como que cada equipe sai desse kickoff.
Com essa derrota por 2-0, o MBR já sabia que precisaria de um milagre diante da G2 e principalmente a vitória por 2-0. Com essa quantidade de rounds devendo, o MBR precisaria vencer e vencer bem, o que foi que acabou não acontecendo. O MBR ainda chegou a vencer a Sunset escolhida pela G2 por 3-9, mas a derrota na split na prorrogação, um mapa que o MBR também teve muitos problemas, que vacilou muito, teve chances de fechar o jogo e não conseguiu. Então foi um jogo que puniu muito. O MBR tomou muitas decisões erradas, furando smoke, não ajudando o teammate que estava solo dentro do bomb, tomada de decisão errada, tentativa de pegar, o MBR conseguiu uma vantagem, aí pô, beleza, vamos jogar no 5x4? Não, pô, vou tentar buscar mais informação, tentar buscar mais uma kill, aí morria e desandava o round. Então foi um jogo, né, esse play-in acho que deu pra gente ver bastante dos erros que o MBR cometeu. Claro, é um time que melhorou muito, é um time que evoluiu do que era no passado, mas é um time ainda que vem devendo bastante. E que a gente viu aí com essa derrota na split aí por 15-13 para a G2, acabou aí o sonho do MBR de alcançar os play-ins. Mas claro, ainda se serve de consolo, a vitória veio na Breeze, aí um 13-10, né, mais aí um mapa equilibrado, com o Net novamente tendo uma boa atuação, mas claro, Artzin chamou a responsabilidade com 28/15, que mapa que fez o Artzin, né, para conseguir selar aí a vitória por 2-1. A vitória, claro, né, como eu disse, já não servia de mais nada, né, mas acabou atrapalhando a G2 e fez bem pro ego também do MBR. Então, o último confronto aí do VCT Américas, né, dessa fase de play-in, foi entre G2 e Sentinels. Como a Sentinels já havia vencido o MBR por 2-0 e a G2 perdeu do MBR por 2-1, o cálculo era simples. Se a Sentinels vencesse o único mapa que seja, a Sentinels estaria classificada já direto, não precisaria nem terminar o jogo. E a Sentinels, óbvio, já buscou de fazer isso ainda no começo do jogo, 13-8 na Sunset no primeiro mapa, já para ficar muito tranquilo. Se a Sentinels não fez uma boa primeira etapa na defesa, e principalmente trouxe a inovação aí do Saci jogando de Gecko na segunda etapa, atropelo total aí, 9 rounds para a Sentinels, não deu chances nenhuma para a G2 e com isso fechando a sua classificação. Como já estava classificada, a gente não pode falar aqui que a Sentinels entregou, que a Sentinels fez corpo mole, mas é claro que eles não jogaram, que a gente imagina que eles não jogaram com a mesma vontade, buscando a vitória, né? Já que não precisava, já estava classificado, né? Vamos jogar na calma. E aí a equipe acabou sendo derrotada aí por 13-9 na Breeze e também 13-9 na Split, com isso fechando a sua classificação. Então acabou ficando aí nesses play-ins, cada equipe com uma vitória e uma derrota, mas a vantagem de mapas, né? 3 mapas vencidos foi a favor para a Sentinels, que conseguiu aí a sua classificação para os play-ins. E após o jogo, a Riot acabou divulgando o seu, né, a Riot fez o sorteio dos confrontos das semifinais e que acabou ficando da seguinte forma: já no dia 2 de março, no sábado, teremos EG contra Loud às 7 horas da noite e logo em sequência teremos NRD contra Sentinels. Cada equipe, né, as séries serão em MD3 e quem vencer já estará direto no Master de Madrid e na final. A grande final acontece no dia seguinte, no domingo, às 7 horas da noite. Será uma melhor de 5, só que dessa vez, né, como as duas equipes já estão classificadas, o vencedor da grande final acaba levando um troféuzinho e também 3 pontos de circuito, 3 pontos de competição que farão a diferença, principalmente para equipes que buscarão alcançar o Champions. Então pode ser muito importante para aquelas equipes que talvez não consigam vencer outros campeonatos, mas que certamente pode impactar bastante nessa briga pela 4ª vaga regional do Champions, já que esse ano a gente não tem LCQ. E agora falando também sobre outros VCTs, né, já que a gente já falou do Américas, teremos também outros VCTs,
e que inclusive já temos um VCT que já está tudo definido. A Gen.G e aí o PaperX também serão os dois representantes do Pacífico nesse Masters de Madrid, né, que acontecerá aí em março. Então, Gen.G e PaperX, Gen.G que venceu a PaperX por 3-1 na grande final e com isso, né, ele conseguiu aí mais 3 pontos de competição. No EMEA temos aí as semifinais definidas entre Team Heretics e Navi e do outro lado Fnatic e Carmine Corp. E na China, né, a China também, que é a nova liga, né, que está surgindo, que surgiu agora para esse ano de 2024, teremos também já nas semifinais a FPX enfrentando a Dragon Ranger e do outro lado a EDG do Cancan enfrentando também a Trace Sports. Esses dois jogos acontecendo aí no dia 1º de março e as semifinais do VCTME acontecerão no dia 29 de fevereiro, tá? Então, se você está escutando esse vídeo, esse podcast, né, esse programa, provavelmente já aconteceram esses jogos, mas claro, fica aí o aviso. E agora, mas não menos importante, vamos fechar aí o programa, né? Fechar esse bate-papo solo, né? Essa conversa minha aí com você. Com o Challengers Brasil, né? O Challengers Brasil começou, já tivemos 2 jogos e agora nessa terceira semana teremos mais 5 confrontos. Começando nessa quarta-feira às 5 horas da tarde, teremos a 2Game Sports enfrentando a Co-op no mesmo horário de Hero Base e também Stella e Game, um grande confronto esse, hein? E às 8 fechando o dia na quarta-feira, Red Kennedy contra Olimpo. Na quinta-feira, às 5 horas da tarde, teremos Legacy TBK e fechando a semana do VCB, Galores recebe a XLD às 8 horas da noite. Tabela de classificação do nosso Challengers Brasil está desse momento da seguinte forma. Nas 3 primeiras colocações empatados em primeiro lugar, a 2Game, TBK e a Stellai, com ambas com 2 vitórias e nenhuma derrota. Logo na sequência vem Hero Base, XLD, Red Kennedy e Legacy com 1 vitória e 1 derrota. E 3 equipes ainda não conseguiram nenhum pontinho, não venceram na competição. Olimpo, Galores e Co-op. Então temos aí um VCB ainda bem equilibrado, um VCB que não tem tantas equipes conseguindo ter aquele destaque, né? E pra mim é um jogo que é um campeonato que tá tendo muitas surpresas. A gente tá vendo aí talvez as favoritas, né? A gente pode colocar a Hero Base, a Legacy, talvez o Olimpo, né? As equipes que ainda não estão conseguindo desempenhar tão bem. E por outro lado, 2Game, TBK e Stellar, que não tem nada a ver com isso, conseguindo mostrar um bom Valorant. A gente viu aí o Brinks derretendo aí na primeira semana. Então, são jogadores que aos pouquinhos vão se mostrando, né? São muitas equipes novas, são muitas equipes que possuem jogadores novos, ou jogadores que estavam um pouco mais afastados do cenário, mas vão conseguindo aí ter o seu destaque. Então, claro, fica também nosso destaque aqui para o VCB. E se você tiver de boa, assista, vale muito a pena. São novos talentos que estão surgindo, são jogadores já conhecidos, mas que estão tendo aí uma boa matchup com seus companheiros. Então vale a gente assistir. Afinal, são esses jogadores que, caso Loud, Fury, BBR, até outras equipes também mesmo precisem, é daqui que vai sair, né? São jogadores de muita qualidade e que vale a pena também a gente acompanhar, a gente dar esse apoio, né? Claro, não é só cobrar a Riot, o Leofarel, enfim, quem quer que seja, pela situação ruim, né? A gente também precisa dar o nosso apoio. E claro, a gente conseguindo apoiar essas equipes através de visualização do campeonato já ajuda muito para dar um sinalzinho para Riot, a gente tá acompanhando o VCB, tá sendo um campeonato muito legal, a gente tá curtindo, a gente tá dando uma moral pros caras, então vamos dar uma moral para eles nas watch parties que tá acontecendo tanto no próprio canal da Riot, quanto também de streamers e também de casters, né? Como o próprio Gustavo Melão, nosso melãozinho aí, tá transmitindo o VCB, então vai a gente ficar de olho, é muito legal. E claro, também a gente apoia as equipes do nosso Brasil. Bom, o programinha de hoje vai chegando ao fim, né? Eu esqueci de falar, né? Mas eu tô gravando aqui na madrugada do dia 27 para 28, né? Na madrugada aí de terça para quarta-feira. Então esse programa vai aí ao ar por volta do meio-dia. E claro, se você quer acompanhar aí notícias mais rapidamente, né, já que o Acerto de Contas faz
aquele resumão semanal do que aconteceu, né? Então, se você quiser acompanhar tudo que está acontecendo aí mais rapidamente, redes sociais do Momento Valorante, TikTok, Instagram, YouTube, né? Já que o programa também sai no YouTube, né? Então, vale a pena você seguir a gente, siga a gente, você dá uma força muito grande pro meu trabalho, você fica por dentro também das novidades, tudo que está acontecendo, de notícias de campeonato, de notícias de jogadores, atualizações do jogo, a gente está tentando trazer, sempre que possível, eu tento trazer alguma novidade, tento ampliar mais esse meu leque de cobertura, né? Então, apesar do esforço, eu fico feliz pelos números que ainda são baixos, né? Acontece, mas de qualquer maneira eu fico muito feliz por tudo que está acontecendo. Então, se você puder dar esse apoio, me ajuda demais. Siga a gente, favorite esse podcast aqui, esse programa também no Spotify, no YouTube, ajuda a gente. Não esqueça de dar like, é muito importante. Se você conhece algum amigo que curte Valorant também, pô, manda pro seu amigo, né, nossos vídeos, esse programa que vai me dar uma força gigantesca, tá certo? Então, a gente se vê na próxima quarta-feira. Claro, se você quiser acompanhar, quiser me ver mais outros dias, essa carinha bonita, né? Redes sociais, Momento Valorante, só o Instagram que é Momento_Valorante, mas TikTok e também no YouTube, Momento Valorante, você encontra a gente para poder ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no cenário competitivo do Valorant, no Brasil e também no mundo. Tá certo? Então, um beijo pra vocês. Muito obrigado por todo mundo que ficou até o final aqui. E até mais.